Então, lembrando que a avaliação do consumo alimentar é um dos métodos complementares para uma avaliação nutricional mais fidedigna, mais acurada. Dentre os instrumentos de consumo alimentar, nós temos os diversos inquéritos, por exemplo, o recordatório de 24 horas, o registro alimentar e o questionário de frequência alimentar. Então, na verdade, o inquérito mais utilizado é o recordatório de 24 horas, onde, como o próprio nome diz, o profissional questiona o indivíduo ou o paciente sobre o que ele consumiu nas últimas 24 horas, mais especificamente no dia anterior, né? Então, desde ao acordar até antes de dormir, ele vai nos relatar o que realmente ele consumiu e nós vamos colocar em medida caseira, por exemplo, uma xícara de café com leite. Foi metade de leite e metade de café, então uma xícara de café com leite. Logo em seguida, a observação, meia xícara de leite e meia xícara de café. Lembrando que esse recordatório alimentar de 24 horas, ele nos dá a ingestão atual do indivíduo. Igualmente como o registro alimentar, que diferente do recordatório alimentar, o próprio indivíduo, o próprio paciente, ele vai registrando simultaneamente o que ele está consumindo. E para isso, uma grande limitação do registro alimentar é exatamente o indivíduo precisa ter escolaridade, ele precisa saber ler e escrever, obviamente. Mas existe também uma dificuldade, como existe também no recordatório de 24 horas, ele identificar a medida caseira, né? Então, isso é necessário que o profissional dê uma ajuda, ou então se utilize de algum álbum fotográfico, alguns instrumentos, alguns colher de arroz, colher menor, colher de sopa, colher, etc. E também temos o questionário de frequência alimentar, onde existe uma lista de alimentos com as porções e a frequência que esse alimento é consumido. Na verdade, a grande diferença do questionário de frequência alimentar para o recordatório de 24 horas e para o registro alimentar, que esse registro alimentar ele é menos utilizado, é que no chamado QFA, questionário de frequência alimentar, esse instrumento nos dá o consumo habitual, diferentemente do recordatório de 24 horas, que ele nos dá um consumo atual. O questionário de frequência alimentar, qual o hábito desse indivíduo? Até porque nós temos uma frequência de até 6 meses, às vezes até mais. Quanto tempo você consome, com que frequência você consome iogurte? Eu consumo um a cada 3 meses. Então, isso nos dá, esse QFA nos fornece o consumo habitual do indivíduo. Essa é a grande diferença. Lembrando que o instrumento de consumo alimentar mais utilizado em indivíduos com doença renal crônica é o recordatório de 24 horas.